Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje estou muito animada porque estamos no Encontros pela Arte com uma querida e talentosa atriz, arte educadora, e ela é a Gabi Pascal. Olá, Gabi! Tudo bem, Sandra? Muito obrigada por nos receberes aqui. Obrigada a você por estar aqui. Desta forma tão calorosa e abrires o teu espaço físico e não só, e pessoal. Eu gostaria de saber muito sobre a tua vida artística, mas vamos por pontos, porque eu sei que tu és multifacetada. Eu gostaria de saber um pouco da história do teu nome. Eu tenho Gabriela Pascoal Frota Fonseca. O meu pai, ele quis me dar 2 nomes. Frota Fonseca, ele não ficou contente com um só. E a minha mãe é o Pascoal. A minha ancestralidade por parte da minha mãe é italiana, indígena também. Que maravilha! E por parte do meu pai é portuguesa. Gabi, parece-me que temos aqui um retrato teu. Sim. Queres falar sobre ele? Esse retrato foi a pintura de um artista de Sorocaba, o Rubião Coser. Ele que fez, ele pinta, né? E ele estava procurando pessoas para fazer quadros e pintar, enfim, procurando modelos que estivessem disponíveis, e eu topei. E aí a gente só tava lá, eu sentei e fiquei olhando, na verdade, um outro quadro que estava pintado. Acho que tinha um hambúrguer. A minha lua em touro, eu sou comilona. Mas o meu sol e ascendente são arianas. Então aí, ó, uma mistura. Tá bom, é bom essa descrição para a gente ver. Não é? Qual é o ponto em que tu sentiste? Eu sou atriz, ou eu quero ser atriz? Nossa, essa pergunta é difícil, viu, Sandra? Porque eu acho que a gente nunca tá 100% preparado para escolher alguma coisa na vida, principalmente na época na fase da faculdade. Eu posso dizer que eu me encantei pelo teatro desde criança, porque eu já tinha influências da minha mãe, minha família, e uma tia que fazia teatro de boneco em casa, então a gente montava, punha lençol no sofá, aí pegava meia, fazia os bonecos, e aí contava histórias, inventava situações. A primeira palavra que eu falei quando eu era criança, que eu aprendi a falar, não foi pai nem mãe, foi lua. Olha só! Você acredita? Os atores têm essa coisa muitas vezes, está com a cabeça na lua, queríamos, não é? Mulher de fases, são fases lunares, tudo isso. Muito bom. E então, quando é que tu resolveste te formar? Ou ires para uma formação académica? Sim. Para te tornares uma profissional? Então, quando eu fiz 17 para 18 anos, eu tinha que escolher uma faculdade, né? E eu já tinha contato com arte em geral, porque eu gostava de dançar, eu fazia jazz, sapateado quando eu era criança. Fiz aula de pintura, eu pintava gesso e quadros em vitral, eu gostava de arte. E aí eu fiquei nessa coisa, se eu escolhia arquitetura ou se eu fazia artes cênicas. E aí, como as artes cênicas englobam muitas coisas, essa sinestesia que eu gosto de sentir, né? Corporal, a dança, né? A atuação, contar histórias. Aí eu decidi pelas artes cênicas. Foste fazer uma especialização em Itália. Sim, né? Sim. Queres contar como é que foi essa experiência? Eu fiz a faculdade de artes cênicas. Então, eu me formei como atriz e aí eu fiz licenciatura e produção cultural um semestre também. Aí, logo que eu me formei, tive a oportunidade em família de ir para a Itália para tirar cidadania. E aí, eu aproveitei para fazer um curso de especialização em máscaras, que é Comédia dell'arte. Tu aprendeste lá, no terreno, ou já te preparaste aqui para falar a língua italiana? Os meus primeiros 5 anos de vida eu morei na Suíça, na parte italiana, junto com a minha família, que na época trabalhava com importação e exportação de tecidos. Fui com 10 meses até os 5 anos de idade, então eu tive muita relação com a língua italiana, o idioma, né?
era já bilíngue no sentido de aprender o italiano na escola e em casa o português e tal. E aí isso fica de alguma forma, acho que na memória da criança, né? Uhum. E aí quando eu voltei para a Itália, bem depois, posteriormente, para fazer o curso, eu tive bastante facilidade de entrar e voltar a falar e tal. Porque o curso era todo em italiano. Sim, e era um curso incrível, Sim. do Antônio Fava, em Reggio Emília, um curso de um mergulho de uns 4 meses, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde. A gente fazia prática de circo, prática de máscaras, comédia dell'arte do norte, do sul, o gesto italiano. É diferente o gesto italiano do gesto brasileiro, por exemplo? Sim, muito, muito. Acho que todas as linguagens, né, os idiomas têm suas cadências. Veja, você que é portuguesa já traz, né, uma cadência portuguesa. E aqui no Brasil tem um outro jeito de falar, né? Na Itália eles falam com a mão, eles falam fazendo gestos, aí eles têm símbolos que significam coisas, sabe? No curso o professor também trazia esses gestos para a gente aprender junto com os personagens. Okay. E aí os personagens, né, as máscaras da comédia dell'arte são máscaras que representam arquétipos da sociedade. Então é o senhor avarento, o casal de apaixonados jovens, os servos. O Arlequino, por exemplo, é um servo, né, da comédia italiana. Isso não é diferente em cada cultura, né? Esses são representativos em qualquer cultura. Também no Brasil, em Portugal. Sim, com certeza, em qualquer cultura. E tu, por seres brasileira e que tinhas que apanhar os gestos que já estão implícitos lá em Itália, não tiveste mais dificuldade por isso? Eu acho que os italianos são meio grossos, de forma geral. Italianos que estejam a ouvir. Desculpa. Mas aprendi, acho que a facilidade da linguagem corporal, né, acho que ajuda a aprender esses símbolos. Mas também as artes cênicas, não é como na música, não é uma linguagem universal? Sim, as artes cênicas é uma linguagem universal. Em qualquer lugar do mundo você pode fazer, né, contar uma história através das artes da cena. Okay. Mas eu acho que a questão cultural é que influencia, né, sim, esses personagens e as suas histórias, né? Então nada mais é do que uma realidade que a gente tem. E aí a gente empresta na cena para contar histórias. E a gente vai ou ampliando, ou diminuindo, ou distorcendo, né? E estas máscaras que eu estou vendo aqui foram trabalhadas lá? A partir dessa formação que tiveste? Sim, essa aqui, ó, é um Pulcinella, que é um personagem da comédia dell'arte, que é um servo, e ele tem essas características, assim, meio emburrado, meio bravo, assim, né? Você vê que é um arquétipo que representa um servo. Na comédia dell'arte tem vários servos, tá? Tem servos que são leves, brincantes, cômicos, engraçados, são rápidos. E tem servos já mais envelhecidos, como esse, por exemplo, já mais cansado, já de carregar já peso nas costas. Que formação é que tu tinhas física para chegares às personagens? Práticas de exercícios corporais, de consciência corporal, né? O que é isso, consciência corporal? É quando a gente começa a prestar atenção no nosso corpo, nos nossos ossos, na nossa pele, na nossa postura. Estar presente no aqui e agora no seu corpo. Isso é a primeira coisa, que inclusive é um estudo Klaus Viana, por exemplo. Foi um estudo que eu fiz na faculdade, que uma professora trouxe, a Neide Neves, que estuda a consciência corporal. Mas é a base
para você poder fazer qualquer outra coisa, qualquer personagem. Eu vi-te numa performance incrível em que todo o teu movimento, eu não, por mais consciência que eu tivesse no meu corpo, eu nunca conseguia fazer aquelas cambalhotas que tu deste, aqueles movimentos. Espera aí, tem uma parte física de treino. Como é que tu adquiriste essa habilidade física? Bom, com certeza nas artes cênicas, porque a gente estudou personagens e os personagens têm corpos diferentes. Se eu for fazer uma criança, ela tem um jeito de andar totalmente diferente de se eu for fazer um idoso, né? O ritmo do corpo muda, a postura do corpo muda, a história dessas pessoas são diferentes, então você tem que trazer isso no seu corpo. A partir das aulas de consciência corporal, de dança, com certeza, a dança ela também traz essa consciência do movimento do corpo. O circo, então para fazer estudo de máscaras a gente treinava muito circo. Circo, malabarismos, que eu já vi também ali. Malabarismo. As tuas peças. Sim, eu tenho umas bolinhas. O circo é onde tem muito treino físico, né? Corporal. Sim, no circo, sim. Eu tive formação com o Lemaitre do Teatro du Soleil, um professor que é o orientador musical do Teatro du Soleil. É um teatro que usa também essa consciência do corpo, da dança, do movimento de grupo em conjunto para trazer mais potência na cena. Eu fiz formação com Luiz Lois em teatro físico e pantomímica, que era onde eu mais treinava corpo. A gente treinava corpo todo dia, sabe? E na Comédia dell'arte também. Era treinar cambalhota repetidamente, treinar caminhadas repetidamente, como você caminha com o calcanhar, do calcanhar até o metatarso, como você caminha só na ponta do pé, caminha com os pés a parte externa, caminha só com o calcanhar, e como o seu corpo sente essas diferenças a partir desse caminhar, né? O que veio primeiro? Veio o drama, depois veio a comédia? Eu acho que a comédia sempre foi uma identificação forte para mim, assim, na minha formação. O mais clássico que se vê, em geral, nas artes cênicas é o drama, né? Que eu acho que é o que tem mais acessibilidade, né? É mais fácil você acessar lugares de dor, talvez, do que de riso, porque o riso dói. Aliás, hoje em dia é tão difícil também, né, falar sobre comédia, porque eu acho que tá tão distorcida. Tem uma desvalorização já em termos de história, que havia o bobo da corte, que não era tão levado a sério quanto o dramaturgo. Contudo, o bobo da corte dizia as verdades. Sim, através de um papel representativo na sociedade e político. Sim. Muito mais forte do Sim. E era ele que mantinha, né, a corte em pé. Eu venho de uma cultura também europeia, portuguesa, em que há uma seriedade nas pessoas e um esconder mais no riso. E rir é tão bom. É tão bom. Eu gosto tanto de rir. E sim. quem me faça rir. O exercício principal para a comédia é o palhaço, é exercitar o palhaço. Eu acredito que sim. Porque o nariz de palhaço é a menor máscara do mundo. E quando você consegue colocar a menor máscara do mundo e ainda assim fazer rir, é porque você conseguiu acessar algo em você que é muito desastroso e que você está realmente entregando para o mundo. Então é a aceitação dos seus tropeços, né? Que todos temos. Então Sim. é importante a gente acessar essa parte nossa, não é? Para seguirmos muito menos sérios e mais divertidos. Eu acho que para deixar mais leve, né? As pessoas chamam-te mais para seres atriz de comédia ou atriz de drama? Talvez tenha sido a comédia, porque eu aceitava mais essa boba em mim, né? E eu acho que isso era gostoso, era leve, era divertido. E a mímica, né? A pantomima também trazia isso. Né, os estudos de Marcel Marceau, Buster Keaton, esses atores que traziam personagens mudos
com essa máscara branca, né, que a pantomima traz, é sempre, na verdade, se fazendo bobo para mostrar alguma coisa politicamente incorreta, talvez. Então, assim, por trás disso tem alguém muito sério. Isso é muito bom. Sim, muito sério. Eu fiquei impressionada tu a fazeres uma representação dramática, porque eu acedi mais à parte da mímica e da comédia e depois fiquei igualmente impressionada com a tua parte dramática. Quando o ator é bom, ele faz tudo. Eu acho que sim, eu acho que... Eu nem sei se eu diria que o ator é bom, porque todos nós somos capazes de ser atores, né? Nós somos atores na vida, né? Porque nós já representamos papéis. Eu não sou uma boa atriz, tá? Eu não sou. Eu acho que a gente representa papéis na sociedade, né? Você é mãe, ou você é cantora, ou você é filha, ou você é professora. Só que eu acho que os atores, eles criam mais consciência e profundidade emocional para esses papéis, né? Há quem chame de talento. Eu acho que é talento. Você acha? Eu acho que é muito acho que é talento. Mas está ótimo. Como é que tu te resolveste durante a pandemia? Para uma pessoa que sempre fez máscaras, circo, dança, agitada pra caramba, sempre fui muito de movimentar meu corpo. A pandemia fez né? E também eu sempre fui acostumada a trabalhar em conjunto, né? Em grupos. Teatro traz essa coisa do coletivo. Veio a pandemia, você se fecha. E aí você tem que se repensar sozinha. E aí entrar, né? E se conhecer e falar, opa, quem sou eu de verdade? O que eu quero pra mim, que não necessariamente tá conectada a outras pessoas e dependendo de outras pessoas, né? Então eu acho que a pandemia foi um momento delicado emocionalmente, né? Porque, claro, houve crises de ansiedade ou de tristeza, né? Pra todo mundo, eu acho. Mas foi um momento que, em compensação, eu fiz uma conexão com a natureza, de conexão mesmo. Como é que fazias isso? Ias para a natureza? Sim. Pés descalços, na Sim. terra? Sim. Sentir os aromas? Isso? Sim. Pés descalços, eu dançava com o pé descalço na grama. Eu comecei a fazer relação muito forte com as plantas, então eu queria ter ervas. Aí eu tinha boldo, eu fazia chá de tudo, ia descobrindo chá de boldo para que serve, para raiva, para o estômago. Alecrim serve para despertar a criança, leveza. Tiraste uma curandeira ou uma pequena bruxinha? Uma bruxa, adoro. Que bom, mais outra personagem que tu vais arrasar. Adoro. Tu fizeste algum trabalho assim? Sim. Na verdade, eu acho que assim, a pandemia me ajudou a entender também um lugar que eu podia aprender com o meu corpo em relação à natureza. Como eu tinha estudado consciência corporal, eu comecei a entrar mais profundamente nesse lugar de relação do meu corpo, do meu útero, do meu ser feminino em criação. No meu caso, sim, que eu menstruo e mulheres menstruam, como era esse processo de morte e renascimento, assim como a natureza tem as suas 4 fases, que é primavera, verão, outono e inverno. E todo inverno é um recolhimento, e as folhas morrem, e aí alguma outra coisa tá para brotar, para nascer, para crescer, e aí é um novo ciclo. Então eu fui tentando entender esses ciclos em mim a partir da minha menstruação, e esse contato mesmo com a natureza. E eu comecei a desenvolver uma vivência que chama o corpo sensível, e fui fazendo essa pesquisa junto com o grupo CPECA na USP, que é um grupo de pesquisa de atores e atrizes. Então a pandemia, por um outro lado, conectou muitas pessoas online. Então tinha gente no norte do país, no sul, que estava todo mundo junto, trocando experiências de pesquisas e práticas.
Ok. E aí, acho que nesse meio do caminho eu participei de 2 trabalhos de editais com dança, tudo online, que foi criado em vídeo tal, e foi apresentado em vídeo. Teve um exercício com um grupo de mulheres, espelho delas, a gente foi estudando mulheres e o feminino ao longo dos tempos, e aí cada uma criou uma apresentação. O grupo era o Gurias. E teve também uma experiência bem bacana na pandemia que foi totalmente diferente de tudo isso que surgiu pra mim, que foi a Via Maker, que me chamou para fazer um personagem para as aulas de robótica educacional, porque já tinha as aulas presenciais nas escolas, que é criar protótipos com Lego. Então, em vez de aulas de química da minha época, são aulas de robótica, criar protótipos e robôs. Hoje tem muitas escolas que têm essas aulas. E aí eles decidiram criar uma nave do Astromaker, e aí trouxeram essa personagem, que é a Alice Wi-Fi, que eu fiz. Tu eras a Alice Wi-Fi. Sim. Mas depois tinha também as pessoas que criavam realmente a robótica. Sim. Que interessante. O professor, ele ia dando a aula, explicando como criava, como monta o Lego e como funcionava o robô. Por exemplo, um ventilador, como que ele funciona a partir da conexão com o computador. A Alice Wi-Fi, ela era uma personagem que ajudava as crianças a aprenderem. Então, ficava A Alice era educadora? A Alice era uma brincante. Ela trazia uma forma lúdica de aprendizagem, para que no momento de aprender, né, sobre a montagem, ficasse mais leve, né? Então ela brincava. Mas a pesquisa da Alice, para mim, tá dentro da mímica. A mímica é o teatro físico, né? Qual é a diferença da mímica no teatro, da mímica nas curtas, no cinema? A mímica no teatro, ela sempre é muito maior, né? Tem uma coisa de expressão muito grande, assim, que são essas... né, essa coisa de fechar o rosto, abrir o rosto, né? E trazer todas essas expressões muito grandes, né? Se for no teatro infantil, né? No teatro de todas as formas. Quando você precisa trazer um personagem, a mímica, ela é o desenho dessas formas. A mímica, ela estuda, né, a quebra das articulações, né? É como estudar um boneco, né? E a animação, ela tem esse processo, né? Na hora de fazer o desenho e como que o boneco vai se mexer. O meu estudo de mímica tá muito relacionado com os filmes preto e branco, antigos, né? Como os filmes de Chaplin e tudo mais. Que é o lugar de 1920, 40, por ali, né? Que tem muito de um corpo dançante, né? Que eu gosto bastante. Mas hoje em dia, né? Eu acho que a mímica, ela tá muito mais nos filmes de super-heróis, por exemplo. São seres extra-cotidianos, né? É fácil encontrar papéis onde tu ponhas em prática toda essa articulação? Não é fácil, porque eu acho que hoje, que nem os filmes de drama, eles são mais naturalistas, né? Tem uma coisa mais limpa. Eu acho que tudo é possível, né? Vai depender do diretor. Por exemplo, Tim Burton. Burton é um maravilhoso da mímica, né? Que ele traz todo esse universo atual e de suspense que você pode... Seria legal, tá aí um lugar que eu acho que seria interessante fazer. Tu consideras-te uma intérprete. O que é que queres dizer com isso? Muitas coisas. Quando você interpreta um papel ou um personagem, você é uma intérprete. Quando você lê um livro, você é uma intérprete. Quando você fala idiomas, você é uma intérprete, né? No lugar de interpretar a linguagem.
né? Quando você canta, você também é uma intérprete. Quando você faz constelação, você também é uma intérprete. Tu não te referes só à Gabi atriz. Referes-te à Gabi como intérprete de outras de outras performances. A música para ti, qual é a ligação que tu tens assim? A música, ela mexe num lugar que não é racional. É emoção. Emoção pura, né? Emoção, fisicalidade, mas aí todo o aprendizado que eu fiz corporal, ele vem naturalmente quando eu escuto uma música, porque eu gosto de dançar. Mas eu acho que nesse lugar que você pergunta, eu acho que está mais relacionado com as minhas águas, né? Que a música é vibração, é a raiz disso. Energia, sabe? Me dá muito amor, prazer. Música é uma coisa... Pá! Tu queres partilhar um sonho? Eu acho que um dos sonhos que eu não realizei, que eu gostaria muito, é fazer cinema, assim, longa, filmes, participar. Está aqui. Né? Está aqui o sonho e eu sei que se vai realizar. Sim! Gabi, olha, tomara! Muito obrigada por este bate-papo tão gostoso. Obrigada a você, Sandra. Foi um prazer te receber e, muito bom. Muito obrigada a você de ter ido me assistir e ter conectado comigo nesse lugar tão artístico, seja como cantora, né, ou como atriz. Eu acho que a gente está aqui para fazer algo para alguém. Nós somos canais e esse canal nos conectou. Com certeza. E nasceu aqui uma amizade. Com certeza. Obrigada. Obrigada a você, querida. Sucesso nesse programa. Sucesso para ti. É nóis.